Vamos resolver o exercício 6 do grupo 1 do exame 2020 da segunda fase. A água presente no estado sólido, líquido e gasoso na atmosfera terrestre é uma substância peculiar, pois as propriedades que a caracterizam, como a variação de entalpia de vaporização e a capacidade térmica máxima, apresentam valores muito diferentes dos que seriam expectáveis. 6.1. A condensação de vapor de água envolve libertação ou absorção de energia, uma vez que ocorre com a formação ou quebra de ligações intermoleculares. Ora, então estamos a falar sobre a condensação da água, que é a passagem da água no estado gasoso para o estado líquido. Isto é um processo que liberta energia. Porquê? Porque da passagem da água do estado gasoso para o estado líquido estabelecem-se ligações intermoleculares entre as moléculas de água para ela conseguir passar do estado gasoso, onde as moléculas de água estão a uma distância maior umas das outras do que a distância entre as moléculas de água no estado líquido. Portanto, isto requer formação de ligações intermoleculares. E a formação de ligações intermoleculares é um processo que liberta energia. Portanto, a condensação de vapor de água envolve libertação de energia, uma vez que ocorre com formação de ligações intermoleculares. Tem que ser a opção A. (6.2) Para vaporizar uma amostra de água que se encontra à temperatura de ebulição, à pressão atmosférica normal, é necessário 7,2 vezes mais energia do que para aquecer essa amostra de 25 graus Celsius até 100 graus Celsius. A energia envolvida na vaporização de 1 grama de água que se encontra à temperatura de ebulição será aproximadamente... Ora, então sabemos que esta energia envolvida na vaporização de 1 grama de água à temperatura de ebulição é 7 vezes a energia necessária para aquecer a amostra de água de 25 até aos 100 graus Celsius. Então, vamos calcular a energia necessária para aquecer a amostra de água dos 25 graus Celsius até aos 100 graus Celsius. Isto é dado por esta expressão, é igual à massa da amostra de água vezes a capacidade da água no estado líquido, capacidade térmica máxima da água no estado líquido, vezes a variação de temperatura. A massa da amostra é 1 grama, ou seja, 1 milésima de quilograma, vezes capacidade térmica máxima da água no estado líquido. Aparece a tabela de constantes do exame, é logo a primeira constante, 1180, vezes a variação de temperatura, que é igual à temperatura final, 100 graus Celsius, menos 25. Isto é uma energia de 313,5 joules. Isto é a energia necessária para aquecer 1 grama de água dos 25 até aos 100 graus Celsius, como para vaporizar este 1 grama de água é preciso 7,2 vezes mais energia do que esta calculada. Multiplicamos esta energia por 7,2 e dá-nos 2.257,2 joules. Vamos ver qual é a opção. 2,3 vezes 10 elevado a 3 joules. É a B. Vamos passar para 6.3.
Uma esfera metálica é aquecida e a seguir mergulhada em água fria contida num calorímetro. Admita que o sistema esfera mais água se comporta como um sistema isolado. Considere que a massa da esfera é igual à massa de água contida no calorímetro e que a capacidade térmica mássica do metal constituinte da esfera é menor do que a capacidade térmica mássica da água. No mesmo intervalo de tempo, a energia cedida pela esfera será menor do que ou igual à energia absorvida pela água, sendo a diminuição da temperatura da esfera menor ou maior do que o aumento da temperatura da água. Então temos aqui uma esfera de metal que foi colocada no calorímetro cheio de água e, portanto, a esfera de metal estava a uma temperatura superior à água fria. Vai haver aqui uma troca de calor entre a esfera de metal e a água. Como o sistema é isolado, significa que todo o calor cedido pela esfera de metal vai ter que ser igual ao calor absorvido, recebido pela amostra de água. Porque não há aqui troca de calor entre o sistema e a vizinhança. O sistema é isolado. Recebido pela água. Portanto, a energia cedida pela esfera será igual à energia absorvida pela água. Vamos lá ver agora em relação às variações de temperatura. Dizem-nos que a capacidade térmica mássica do metal de que é feita a esfera é menor que a capacidade térmica mássica da água líquida. E também nos dizem que a massa de água e a massa da esfera são iguais. Vamos desenvolver aqui a nossa relação entre as energias. A energia cedida pela esfera, que é dada pela massa da esfera, vezes a capacidade térmica mássica do metal de que é feita a esfera, vezes a variação de temperatura que a esfera sofre, tem que ser igual a menos, vou colocar aqui um menos, porque a variação de temperatura da esfera é negativa, porque a temperatura da esfera diminui, portanto, menos a massa de água, vezes a capacidade térmica mássica da água líquida, vezes a variação de temperatura que a água sofre, que é um aumento de temperatura. Estas massas são iguais e, portanto, ficamos aqui com a relação capacidade térmica mássica do metal vezes a variação de temperatura da esfera de metal é igual à capacidade térmica mássica da água líquida vezes a variação da temperatura da água líquida. Como nos dizem que esta capacidade térmica mássica do metal é menor do que a capacidade térmica mássica da água líquida, para esta igualdade se manter, significa que a variação de temperatura que a esfera sofre vai ter que ser maior que a variação de temperatura que a água sofre. Em módulo, esta variação de temperatura vai ter que ser maior do que a variação de temperatura que a água sofre. E, portanto, a variação de temperatura da esfera, que é uma diminuição de temperatura, vou dizer assim, a diminuição de temperatura da esfera é maior que o aumento de temperatura da água. Portanto, no mesmo intervalo de tempo, a energia cedida pela esfera será igual, sendo a diminuição da temperatura da esfera maior que o aumento de temperatura da água. Tinha que ser aqui a opção C.